Você já pensou no que significa viver diante da face de Deus? John Calvin dizia que toda a vida cristã deve ser resumida em uma única expressão: coram Deo, viver diante de Deus, sob o olhar de Deus e para a glória de Deus. Isso significa que não existe espaço neutro, não existe momento irrelevante, não existe área da vida fora do alcance da sua presença. Cada pensamento, cada escolha, cada ato é feito diante do Senhor. Calvin lembrava que a glória de Deus é o centro de toda a existência. O universo não gira em torno dos homens, mas do Criador. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. O pecado, em sua essência, é a tentativa arrogante de colocar o eu no lugar de Deus. Mas o Evangelho nos chama a uma inversão: sair do trono e reconhecer o Senhor como Rei absoluto, do que ele também falava da majestade da graça. Para Calvin, a da salvação não é resultado da vontade humana, mas da escolha soberana de Deus. O homem, caído em seus pecados, é incapaz de buscar a Deus por si mesmo. Mas o Senhor, em seu amor, inclina-se, chama, regenera e transforma. A graça não é uma oportunidade oferecida ao acaso. É uma obra irresistível que recria a alma e a conduz de volta ao seu autor. E aqui está uma verdade que confronta: não somos salvos porque decidimos amar a Deus. Decidimos amá-lo porque Ele nos amou primeiro. Não somos salvos porque escolhemos crer. Escolhemos crer porque o Espírito abriu nossos olhos. A salvação não começa no homem, mas em Deus, e só Ele recebe toda a glória. Calvin também advertia contra a ilusão da autossuficiência. Quantos vivem como se fossem donos de seus destinos, senhores de seus caminhos, construtores de sua eternidade. Mas a Escritura nos lembra que somos como neblina, que aparece por um pouco e logo se dissipa. Só há segurança quando a vida é entregue ao Senhor, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E talvez aqui esteja o maior chamado de Calvin: submeter cada esfera da vida ao senhorio de Cristo. Não existe fé verdadeira que se limite ao culto dominical. Cristo deve reinar sobre a família, o trabalho, os pensamentos, os relacionamentos, os desejos secretos. A fé não é compartimento, é fundamento que sustenta tudo. Ele também falava da perseverança dos santos. Aqueles que foram alcançados pela graça jamais serão abandonados. A mão que nos chamou é a mesma que nos sustentará até o fim. A caminhada pode ser marcada por quedas, mas nunca por abandono. O crente pode ser afligido, mas nunca será desamparado. Pode ser tentado, mas nunca será arrancado da mão do Pai. E então surge a pergunta: como você tem vivido? Como se fosse dono de sua própria vida ou como peregrino que caminha diante de Deus? Você tem buscado sua própria glória ou a glória dele? Você tem confiado em suas forças ou na graça soberana que sustenta? John Calvin nos lembraria que, no fim, só existe uma razão para viver: glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Essa é a essência da fé, o chamado da graça e o destino dos redimidos. John Calvin dizia que a verdadeira sabedoria do homem consiste em duas coisas inseparáveis: conhecer a Deus e conhecer a si mesmo. Quem não enxerga a grandeza do Criador jamais entende sua própria pequenez, e quem não reconhece sua miséria jamais valoriza a majestade da graça. A visão correta de Deus revela a nossa insuficiência. A visão correta de nós mesmos exalta a suficiência de Cristo. Ele lembrava que a glória de Deus é a moldura de toda a vida. Não existe ação comum demais que não deva ser feita para a glória dele. Comer, trabalhar, estudar, descansar, tudo encontra sentido quando é oferecido como culto vivo ao Senhor. Mas, ao mesmo tempo, tudo se torna vazio quando é feito apenas para satisfazer o ego.
John Calvin dizia que o pecado mais profundo não é apenas quebrar regras, mas viver para si mesmo em vez de viver para Deus. E aqui está a raiz de toda a corrupção humana, a idolatria do eu. O coração humano é uma fábrica de ídolos, sempre inventando deuses falsos para substituir o verdadeiro. Alguns se curvam diante de imagens, outros diante do dinheiro, outros ainda diante do próprio orgulho. Mas todos os ídolos têm a mesma marca: prometem vida e entregam morte. Só o Senhor é fonte inesgotável de plenitude. Calvin também falava da necessidade da palavra como alimento diário. Ele via as Escrituras não como um livro comum, mas como a voz viva do Deus eterno. A Bíblia não é apenas memória do passado, mas luz para o presente e bússola para o futuro. E o cristão que descuida da palavra é como o peregrino que tenta caminhar sem mapa. Ele pode até dar passos, mas logo se perde. E aqui surge uma pergunta: quanto espaço a palavra tem em sua vida? Você a lê apenas por hábito ou a recebe como voz do Senhor que fala agora? Você a trata como mais um livro ou como a revelação viva que confronta, instrui e transforma? John Calvin diria que não há crescimento espiritual sem amor profundo pela palavra. Ele também insistia na centralidade de Cristo. A fé não é confiança vaga em algo invisível, mas confiança sólida em uma pessoa real. Cristo é o coração do Evangelho, o mediador entre Deus e os homens, a ponte que liga o céu e a terra. Sem Cristo não há perdão, não há vida, não há esperança. Nele, tudo se cumpre. A lei encontra seu fim, a graça encontra sua plenitude, a humanidade encontra sua redenção. E talvez esse seja o maior engano de nossos dias. Muitos falam de fé, mas deixam Cristo de lado. Transformam o Evangelho em autoajuda, reduzem a cruz a símbolo cultural, usam o nome de Deus como adereço, mas sem Cristo vivo no centro, tudo não passa de religiosidade vazia. John Calvin diria que o Evangelho sem Cristo não é Evangelho, é engano. Ele também lembrava que a graça não apenas perdoa, mas transforma. Muitos querem um Salvador que limpe a culpa, mas não um Senhor que governe a vida. Mas a graça verdadeira não apenas apaga o passado, ela renova o presente e molda o futuro. Quem foi alcançado por Cristo não pode continuar o mesmo. A salvação não é apenas declaração, é nova criação. E aqui está outro ponto fundamental: a soberania de Deus. John Calvin via o universo inteiro como palco da providência divina. Nada escapa ao seu governo, nada acontece sem seu conhecimento, nada foge do seu controle. Para muitos, isso é desconforto. Para o crente, é descanso. Porque se Deus reina, não há acaso, não há destino cego, não há caos final. Há um propósito eterno conduzindo todas as coisas para a glória do Senhor. E diante dessa soberania, a arrogância humana se desfaz. Não somos donos do amanhã. Não controlamos sequer o próximo suspiro. Tudo o que temos é presente da graça. Calvin nos chamaria a viver com humildade, reconhecer que dependemos de Deus em tudo e que nossa vida só encontra sentido quando está em suas mãos. Ele também falava da perseverança. O crente verdadeiro pode cair, pode tropeçar, pode enfrentar desertos, mas não será abandonado. O mesmo Deus que inicia a boa obra é fiel para completá-la. Isso não é desculpa para viver no pecado, mas certeza de que a graça não falhará. A perseverança não depende da força humana, mas da fidelidade divina. E talvez a pergunta mais importante que Calvin faria hoje seja: em quem você confia? Em suas forças, em suas obras, em seus sentimentos, ou na graça soberana que sustenta do início ao fim? Porque no dia final, só uma coisa permanecerá: a fidelidade do Senhor. Ele também lembrava que viver diante de Deus é viver com temor e tremor, não temor servil, mas reverência amorosa.
O cristão não obedece porque teme castigo, mas porque ama aquele que o salvou. A vida diante da face de Deus é vida de gratidão constante, onde cada respiração é motivo de louvor. No fim, John Calvin diria que todo o propósito da vida pode ser resumido em uma frase: Soli Deo Gloria, somente a Deus a glória. Não aos homens, não às obras, não à igreja, mas a Deus. Tudo começa nele, tudo existe por ele, tudo retorna para ele. Essa é a melodia que sustenta a criação, o cântico que enche os céus, o destino de todo o povo redimido. Então, hoje, diante dessas palavras, o chamado é claro: viva coram Deo, viva diante da face de Deus, submeta sua vida inteira ao senhorio de Cristo, dependa da graça que transforma, descanse na soberania que sustenta. E lembre-se, sua vida não é sobre você, é sobre Ele.